Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra, eu tenho certeza que esta palavra, ela vai falar para a senhora, vai falar para o Senhor. A Bíblia Sagrada fala de um homem que precisava de uma grande libertação. E este homem, nós encontramos esta palavra escrita no livro de Marcos, capítulo 5. Este homem, diz a Bíblia, que ele era escravo de uma legião de demônios. Você já sabe de quem eu estou falando, o endemoniado gadareno. Este homem, ele vivia em uma vida totalmente fora de si. A palavra de Deus declara no versículo 3: esse homem viveu nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Escute, esta palavra, minha amiga, ela declara que este homem, ele já não tinha mais vida social, ele não tinha vida familiar. Pelo contrário, a sua vida era totalmente destruída, porque ele não tinha paz. Mas tudo se dá pelo conceito interior da sua fé. Este homem, ele passou a desacreditar da sociedade, porque a história diz que aquela cidade ela era invadida de 10 em 10 anos. Os reis entravam, saqueavam, destruíam. E os moradores da cidade de Decápolis, eles já não tinham mais sonhos, eles já não tinham mais esperança. Eles tinham certeza, 10 em 10 anos entrava um rei e destruía tudo, e levava a cidade à calamidade, à destruição total. E aquele pai, chefe de família, bem conceituado, agora ele perdeu a esperança, ele perdeu o brilho, o amor. E isso faz que este homem agora perca também a fé. E através de perder a fé, o que este homem faz? Ele cria rancor, tristeza, ele cria ódio no seu coração. E isso vai fazer que o mal venha se apoderar dele, vai fazer que o mal venha se apoderar da sua família, do seu coração e do seu interior. E esta raiz de amargura passa agora da legalidade a uma legião de demônios, uma legião maligna que começa agora a atuar e vai destruir o interior deste homem. Agora só tem rancor e ódio. E não só um espírito, diz a história, mas uma legião de demônios começam agora a tomar parte da vida deste homem. Este homem sai de casa. Os governantes da cidade o prendem dentro das cadeias mais fortes da época. Aquela legião, usando o corpo físico daquele homem, destrói tudo e não consegue prendê-lo. E agora, a morada deste homem é aonde, pastor Hélito? No cemitério. E a história diz que em Decápolis, ali, o cemitério era de céu aberto, era jogado nos lugares distantes. E ali aquele homem se envolvia, sabe? Ele deitava em cima dos cadáveres que já estavam podres. O diabo leva este homem à mais baixa degradação humana. O diabo consegue levar este homem à mais baixa degradação humana, meu amigo e minha amiga. Hoje, quantas pessoas estão sendo vítimas de legiões de demônios? Hoje, nós ouvimos no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, pessoas chamarem certos locais públicos de Cracolândia, como se fosse algo natural, como se fosse algo comum. Ei, Deus não fez o ser humano para viver na mais baixa degradação humana, não. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Deus deu ao homem uma terra fértil, minha amiga. Olha, meu amigo, hoje você comemora o dia da independência como se fosse nada, como se fosse apenas um feriado de estar em casa, descansar e passar com a família. Não, alguém lutou, alguém doou para estar
hoje comemorando esta data. E Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que nós não viéssemos ser escravizados pelas forças malignas, pois o Senhor declarou: eis que vos dou poder e autoridade sobre o diabo, sobre o mal, sobre a serpente. O Senhor tem poder e autoridade hoje para reivindicar a libertação do seu filho, da sua esposa, do seu marido, que hoje tem sido vítima de legiões demoníacas. Assim como este homem aqui em Gadá, na cidade dos Gadarenos, vivia uma vida de degradação humana. Ele não era conhecido como cidadão de Gadá, não. Ele era considerado o monstro de Gadá, obreira Crislane. Ele era considerado a besta fera de Gadá. Todos que entravam na cidade queriam conhecer a besta fera, o monstro de Gadá. E eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer para o Senhor que Deus quer mudar essa história. A Bíblia diz que Jesus foi pela manhã à praia e ali ele pregou a sua palavra, deu a escola bíblica, ensinou. Ao entardecer, ele atravessa o mar e no meio vem uma grande tempestade espiritual, para que o Senhor não chegasse na cidade dos Gadarenos. O diabo sabia que Jesus estava indo libertar uma alma, libertar uma vida. E quando Jesus chega na cidade de Gadá, aquela legião introduz aquela província, aquele homem, até a presença de Cristo e diz: Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. O diabo sabia que Jesus tinha autoridade para expulsá-lo daquela vida, daquele corpo. E essa é a atitude que Jesus faz. Jesus expulsa aquela legião dizendo, ordenando que aquele mal saísse. Sai deste homem. E ele declara, pedindo: somos muitos, eu sou uma legião, somos muitos, permita-nos que entre naqueles porcos. E aí Jesus fez o quê? Jesus ordenou que aquele mal pudesse entrar nos porcos. E a Bíblia diz, obreira Crislane, que eram quase 5 mil, né? 2.000, quase 2.000 porcos, desculpe, quase 2.000 porcos. E aquele homem ficou liberto. No mesmo instante, está liberto. Não vamos falar dos donos dos porcos, da revolta que eles tiveram, mas vamos continuar falando da mudança daquele homem, aquele que era considerado a besta fera, o monstro de Gadá, sabe? Aquele homem que os seus filhos já não podiam reconhecê-lo, que estava na mais baixa degradação humana. Jesus ali expulsa aquela legião com a sua autoridade. E agora aquele homem está em perfeitos estados, querido. Aquele homem agora, ele se veste de uma roupa nova, limpa. Os discípulos correm no barco, pegam as melhores roupas, veste aquele homem. Aquele homem agora liberto, ele olha para Jesus e disse: deixa-me ir com o Senhor. Jesus disse não. Jesus disse não. Vai para o meio da sua família, parentela, e diga quão grandes coisas o Senhor te fez. Mas antes disso, tentaram tirar aquele homem dos seus termos, bateram, empurraram, mas ele permaneceu no mesmo termo, liberto. Ei, uma vez liberto, liberto para sempre. Jesus quer libertar o seu ente querido. Jesus quer libertar, Senhor, o Senhor. Toma atitude nesta quarta-feira. A senhora que está comemorando o dia da independência em família, hoje, vá a um dos nossos templos. Procure talvez uma igreja mais próxima da sua casa, mas não deixe de buscar o Senhor. Busque a libertação, busque a independência. Busque hoje, faça do dia desta quarta-feira o dia do basta. Faça desse dia o dia do basta, do chega. A partir de hoje a minha casa, a minha família servirá ao Senhor. Sabe, minha amiga e meu amigo, e a história deste homem não para por aqui. A palavra de Deus diz que ele volta para sua casa. Eu imagino agora, minha amiga, esse homem voltando para casa. Eu imagino agora, sabe, ele se aproximando no máximo a 50 metros, e a esposa dele olha, não reconhece, porque vem em perfeitos estados. Os filhos olham, não reconhecem o seu pai, mas quando ele se aproxima, talvez a 8, 12, 10 metros, eles correm, abraçam o seu pai. A esposa abraça seu marido, beija seu marido e pergunta o que houve, o que aconteceu.
aconteceu e ele diz: Jesus Cristo mudou a minha história, Jesus Cristo expulsou a legião que estava na minha vida. A partir de agora, creio eu, na minha conjectura, aquele homem agora, ele está liberto. E ele começa a pregar o evangelho em Decápolis. Ele começa a falar do reino de Deus. E ele se torna, escute, de um homem que é visto como monstro de Gadá, a besta fera. Sabe, queridos, de Gadá, agora ele é visto como missionário de Gadá. Ele é visto como aquele que o Senhor teve misericórdia e mudou a sua história. Assim como o Senhor fez na vida deste homem, ele vai fazer na sua casa, na sua família. Acredito eu também que agora todos querem chegar em Gadá, todos que vêm das cidades circunvizinhas entram em Gadá para conhecer aquele que outrora era visto como a besta fera, o monstro de Gadá. Querem ver agora ele transformado e procuram: cadê o missionário de Gadá? Cadê o missionário que prega a palavra de Deus? Ei, Deus vai restaurar sua casa, sua família. Deus vai trazer uma independência a partir de hoje. Nessa quarta-feira, a mudança será viável na sua vida.